Bem-vindo e bem-vinda ao Camarote 21. Quando digo que trabalho com o conceito de Flying Cities, cidades voadoras, me dou conta da escala cósmica ou planetária em que vivemos. Pensando dessa forma, voar não parece uma utopia. Todas as espécies estão voando ao redor do Sol a uma velocidade, acho que de 76 mil milhas por hora. Se eu disser a um astrônomo que vou fazer uma cidade voadora, ele vai me dizer, mas nós já estamos voando. O programa de hoje é um especial sobre o artista argentino Tomás Saraceno. Ele que é famoso por suas instalações e performances que tematizam questões urgentes de nosso tempo. Será que nós humanos conseguiremos viver em harmonia com a natureza? Como preservar os recursos naturais? Há soluções alternativas de mobilidade? E por fim, qual o papel da arte na discussão sobre mudanças climáticas e sustentabilidade? Oh my God. Tomás Saraceno é conhecido por trabalhar de forma interdisciplinar, muitas vezes em cooperação com instituições científicas. Como neste experimento na Bolívia, uma tentativa de voar com zero emissão de carbono. Nós vamos ao encontro do artista em seu ateliê em Berlim. É daqui que Saraceno planeja e prepara as ideias mais mirabolantes para os projetos artísticos. Desde o início, a carreira de Saraceno conecta a arte e ciência. Ele estudou artes e arquitetura na Argentina até que conseguiu uma bolsa de estudos na Stedterschule, em Frankfurt, e se mudou para a Alemanha. Ele chegou até a participar de um programa de pesquisa na NASA. Saraceno fez nome no mercado e seus trabalhos são requisitados mundo afora, em parte porque ele se dedica a discussões atuais. Como podemos influenciar o futuro? Qual é a responsabilidade de cada um de nós? Quem é Tomás Saraceno? Para responder a essa questão, você pode me perguntar sobre um conjunto de coisas que hoje estamos tentando redefinir. O que é o ser humano? Acho que sempre fomos levados a pensar que somos excepcionais, que somos superiores às outras espécies. E não conseguimos construir vínculos com elas. Ter solidariedade com outras espécies é uma necessidade urgente. Em 2011, Saraceno deu início à ideia de cidades flutuantes. O projeto Cloud Cities foi apresentado no Museu Hamburger Bahnhof, em Berlim. Tomás Saraceno questiona o status quo e convida o público a experimentar novas formas de convivência, a pensar em novas visões de futuro. Uma instalação como se fosse uma rede de nuvens em que os visitantes podem participar ativamente. As vibrações provocadas por cada pessoa são sentidas por todos. Qual seria a sensação de flutuar sobre as nuvens? Seria possível morar e trabalhar ali? Com este experimento, Saraceno queria provar principalmente uma coisa: que tudo está interligado e somos apenas uma pequena parte do todo. Você sente que a atenção que recebe como artista, seu sucesso e popularidade também estão ligados a um senso de responsabilidade? Gosto de pensar na palavra responsabilidade como a capacidade de responder a uma determinada pergunta. Quando nos deparamos com problemas que o mundo enfrenta hoje, como aquecimento global, desigualdade, extinção de espécies e pessoas morrendo ao redor do planeta, é muito improvável conseguir responder a esses problemas de forma individual. Sobre o planeta Terra, me parece que sí, que las habilidades de responder individual solo desde el mundo de una disciplina. Precisamos de uma contribuição em escala global. Por isso, estou sempre em busca de alianças e novas perspectivas que possam nos levar às mudanças que o planeta precisa. Movimentos que nos podem levar a los cambios que hoy en día el planeta nos está pidiendo. Em 2018, o famoso museu parisiense Palais de Tóquio dedica a exposição On Air a Tomás Saraceno. O tema, como o nome já diz, o ar.
O artista quer sensibilizar o público sobre este elemento vital, sobre como maltratamos o ar que precisamos para respirar. Para Saraceno, um meio de tornar o ar visível é usando teias de aranha. Ele instalou um total de 76 teias na exposição. O ponto de partida sempre foi a teia de aranha. O fato de que a teia não pode ser separada da própria aranha. As teias costumam fazer parte do corpo delas. Se uma aranha não constrói a sua teia, ela não consegue sentir a aproximação de até mesmo um inseto pequeno, porque a teia não vibra, então ela não sente, não vê. É preciso lembrar que a maioria das aranhas que constroem teias são cegas. De alguma forma, elas tecem a própria boca. E quando tecem a própria boca, que faz parte desta teia, sentem o mundo e os outros seres vivos de uma forma muito particular. Neste trabalho, as vibrações e os movimentos da aranha pela teia são transformados em sinais de áudio. E surge, digamos, uma sinfonia. Os movimentos de partículas minúsculas se tornam visíveis. As partículas de poeira que se movem na sala são rastreadas e convertidas em sons. Quanto mais pessoas, mais movimentos de partículas de poeira. As vibrações que surgem desses sons são percebidas pela aranha através da teia, criando uma interação permanente. De certa forma, os visitantes entram em contato com a aranha. No começo eu era obcecado por teias. Eu e minha equipe começamos a fazer coleção de teias de aranha e também inventamos uma máquina em conjunto com a Universidade Técnica de Darmstadt. Eles deram vida a uma ideia que eu tive, por meio de uma técnica a laser, reconstruir teias muito complexas. E a teia de aranha se poderia reconstruir telas muito complexas. A partir daí, também. Depois disso, o interesse da comunidade científica aumentou bastante, porque nunca tinha sido feito um mapeamento tão preciso dessas teias. Comecei a receber convites do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e do Instituto Max Planck. Os cientistas viram que era possível avançar bastante no estudo de teias e entender melhor o comportamento das aranhas. Nos últimos anos, você tem trabalhado bastante com aranhas, fez diferentes exposições e as teias têm um papel especial no seu trabalho. O que lhe fascina nas aranhas? Por que começou a trabalhar com elas? Sempre digo que não sou eu que trabalho com aranhas, e sim elas que trabalham comigo. Primeiro porque elas vivem neste planeta há mais de 200 milhões de anos. E o que nós podemos fazer é apenas aprender com elas. O trabalho é quase antropológico. É como tentar entender o que significa ser humano nos dias de hoje, esse conjunto das bactérias e outras coisas, e tentar redefinir a nossa relação com aqueles que coabitam o planeta. O ateliê de Saraceno em Berlim conta com um laboratório próprio para pesquisar as aranhas e o comportamento delas. Acontece que há muitas pessoas com aracnofobia, um medo terrível de aranhas. E quando elas vêm ao meu ateliê e percebem que os habitantes são, em sua maioria, aranhas e teias de aranha, isso acaba gerando um desconforto. Genera como esse conforto-desconforto. Seria muito diferente se eu tivesse um monte de cachorrinhos ou gatinhos. As pessoas diriam que gatinhos fofos, mas normalmente não se diz isso quando se vê uma aranha.
Elas são muito diferentes. É importante tentar deixar as características individuais das espécies de lado e observar o que as unem e o que as separam, encontrar mais correlações e sinergias entre as espécies. A teia de aranha tem um simbolismo muito especial, porque se vê essas conexões, esses nós, a linha que vai de um lado para o outro. Então, quando me perguntam o que me fascina nelas, digo que é essa beleza tão especial. Tienen una belleza muy especial. As instalações de Saraceno fazem referência a padrões e formas que também podem ser encontrados nas teias de aranha. Ao fazer o público entrar em uma teia gigante, provoca uma mudança de perspectiva. Em muitas das minhas obras, não penso no espectador, nesse mundo externo que nos faz tão diferentes. Tento fazer com que as pessoas se sintam parte do mundo. Por isso, trabalho em grandes superfícies. Quando uma pessoa se move de um lado, quem está do outro lado também se movimenta. Superficies muy grandes en donde cuando uno se mueve en un lado, la otra gente también se mueve, ¿no? Es como casi como... Se eu mexer ali, gera uma vibração e a aranha responde a essa vibração. Talvez possamos encontrar uma nova maneira de nos comunicarmos. O meu trabalho também é sobre essa interação. Não apenas perceber o que está o tempo todo ao nosso redor, mas também interagir em diferentes escalas ou grupos de pessoas. Son las que me interesan. Me interesan mucho. Y me interesan también con diferentes escalas, ¿no? Como decir, o grupos de gente, ¿no? O que podemos aprender sobre nós mesmos ao nos envolvermos com outras espécies? Isso mudaria a relação entre os seres humanos? Saraceno não está atrás de uma resposta concreta. Por meio da arte, busca reflexão. Na instalação Algoritmos, os visitantes interagem entre as teias, percebem as vibrações que causam uns aos outros. Se encuentran muchísimas A sua arte interliga diferentes áreas: astrofísica, engenharia, biologia, música, no caso do projeto com as aranhas. Por que essa interconexão disciplinar é tão importante para você como artista? ¿Por qué es tan importante para ti esta interconexión disciplinaria como artista? Porque te abre todo el tiempo mundos nuevos. Porque te abre a novos mundos o tempo todo. Se você observa um fenômeno a partir de apenas uma perspectiva, vai perder outras maneiras de sentir a realidade ou de pensar sobre ela. Acho que muitas vezes nos esquecemos dessas outras Nos realidades. olvidamos muchas veces de esas otras realidades. Estimular a mudança de perspectiva e encorajar novos diálogos é uma linha que norteia o trabalho do argentino, que está sempre em contato com cientistas e especialistas de diversas áreas. Outra ideia que Saraceno trabalha intensamente é o antigo sonho de voar. El sueño de volar, O sonho de voar se tornou hoje um pesadelo por causa da maneira como de la voamos. forma en que volamos. É uma catástrofe total continuar dependendo de combustíveis fósseis, lítio, baterias ou qualquer substância que dependa da extração e coloque em risco a sobrevivência de outros seres vivos e ecossistemas. Pone a riesgo. Acho que devemos encontrar outras maneiras de tentar transformar a ideia de voar em um sonho possível. De tratar de por ahí de devolverte o devolvernos la idea del vuelo como un posible sueño. Há anos, Saraceno faz experiências em várias partes do mundo com as chamadas esculturas aerossolares, objetos que alçam voo impulsionados exclusivamente por energia solar e eólica. E assim, Tomás Saraceno começa a pensar em novas possibilidades para o futuro. Uma nova era que ele chama de Aeroceno, a Era do Ar.
Me parece el término más apropiado. Acho que o termo mais adequado para a época em que vivemos hoje é o Capitalceno, que é a era do capitalismo desenfreado. O Aeroceno é mais como uma era de esperança, algo radicalmente diferente do Capitalceno. Capaz que también por nombrar una época distinta, que Tudo que nos faz mudar os nossos costumes e não os ecossistemas contribui para uma nova todas era. las cosas que van cambiando, esa cosa de cambiar las costumbres y no el clima, yo digo, contribuyen a cambiar de época. A era que chamamos de Aeroceno, a era do ar, seria uma época caracterizada por um cuidado diferente, uma tentativa de inventar novos costumes para construirmos juntos uma nova era. Para construir una época juntos distinta. Entrar em uma nova era exigiria uma mudança radical de pensamento. A escassez de recursos naturais, o aumento das emissões de CO2, as mudanças climáticas e a extinção de espécies estão destruindo os alicerces da vida na Terra. No Aeroceno, o foco não estaria nos humanos, e sim no ar como o elemento que sustenta a vida. Preservá-lo e não o poluir seria o objetivo final, um tipo de reparação ao planeta. Mesmo que isso pareça uma utopia, Saraceno e sua equipe já conseguiram provar que essas ideias podem ser implementadas em pequena escala e parcialmente. Na Argentina, a equipe da Fundação Aerocin já bateu vários recordes mundiais. Entre eles, o primeiro voo de um ser humano sem utilizar combustíveis fósseis. Mais de 1 hora no ar, a 272 metros de altitude, num percurso de quase 2 quilômetros. Tudo isso por meio de processos termodinâmicos. O ar aquecido pelo Sol impulsiona o voo. Quando essas esculturas levantam voo, a primeira coisa que se diz é: como isso pode acontecer? É hipnotizante, um momento mágico. E de repente ela gira e aparece algo que foi escrito por outra pessoa. É como uma cebola que vai sendo descascada. A cada camada surgem mais perguntas sobre como isso funciona. Sobre como estas coisas começam a aparecer. Acabamos de volver na Argentina, quando estivemos no lugar era... Acabamos de voltar da Argentina, onde estávamos trabalhando com as comunidades indígenas. Elas têm uma reivindicação muito forte sobre as atitudes colonialistas que colocam o território em risco. Por exemplo, a extração do lítio. Entre Argentina, Chile e Bolívia está o triângulo chamado de ouro branco. Sabemos que para extrair 1 tonelada de lítio são necessários 2 milhões de litros de água. E um Tesla tem, por exemplo, 71 quilos de lítio. A região está sofrendo com a seca. Se continuarmos extraindo lítio para satisfazer o consumo pregado pelas sociedades capitalistas, as pessoas e animais que vivem à margem do salar vão morrer. A vegetação de lá vai morrer. Por isso sempre dizemos, como podemos mudar os costumes e não alterar o ecossistema? Y la población que está ahí se va a extinguir, se va a morir. Entonces, de alguna forma, es como siempre, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo podemos cambiar las costumbres y no cambiar el clima, ¿no? Y cuáles son las Quais mudanças o planeta está nos pedindo para conseguirmos o equilíbrio? Acho que podemos construir essa mensagem juntos. E de alguma forma temos que voar de uma maneira diferente da que fazemos hoje. Construir mensajes juntos, ¿no? Y que de alguna forma tenemos que elevarlos en el aire de una forma distinta a la que hoy en día. A ideia de Tomás Saraceno tomou grandes proporções. Vários artistas, cientistas, designers e ativistas do mundo todo se juntaram à fundação. Uma comunidade com um objetivo comum: pensar num futuro em total equilíbrio com a natureza. Gosto do fato de que em vários momentos seja um trabalho coletivo. Nós criamos 2 fundações. Uma se chama Aracnofilia, Amigos de Aranhas e Teias, o contrário de aracnofobia.
É uma organização sem fins lucrativos que também contribui financeiramente para a preservação de certos ecossistemas. Uma comunidade de amigos que funciona além do trabalho artístico no meu ateliê. Estamos tentando entender como preservar certos ecossistemas e formas de vida. A outra é a comunidade Aeroceno. Tem algumas pessoas do ateliê envolvidas, mas também gente de fora. São pessoas que gostam de refletir sobre mudar alguns hábitos e que isso pode gerar uma mudança individual e também um movimento global. Que podemos cambiar algumas costumbres e formas de vida, e que isso se pode generar não só uma mobilidade, mas um movimento para o cambio. Junto com o renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Cruz Vermelha, a Fundação Aeroceno desenvolveu o chamado Kit Explorer. Com ele, qualquer pessoa pode fazer a própria escultura voadora e calcular a rota e o tempo de voo usando um software de código aberto. Dados sobre qualidade do ar, temperatura, umidade e pressão atmosférica são coletados a cada voo e inseridos no software, criando um grande banco de dados. O Aeroceno é um convite àqueles que lutam por um mundo que não dependa de combustíveis fósseis e sonham com um novo tipo de mobilidade. O slogan de Saraceno é: de Homo sapiens a Homo flotantes. Para mim, arte significa sempre estar em diálogo ou em intercâmbio com alguma coisa, como no projeto com teias de aranhas. Temos que encontrar novas alianças, novas formas de trabalhar, de compreender o mundo. As categorias que existem hoje muitas vezes nos separam em vez de nos unir. Acho que a arte pode ajudar nisso. Ela tem a generosidade ou a inocência necessária. É como uma criança inocente, sempre em busca de respostas. Isso pode nos ajudar a ver o mundo de uma forma diferente. E sigue buscando e que me parece que por aí nos pode ajudar a ver o mundo de uma forma distinta, não? Ele se inspira na curiosidade das crianças para entender melhor nosso universo. Gostou da pele? Bueno, ¿no? O projeto Event Horizon o leva aos lagos de sal de Uyuni, na Bolívia. A cada dia, um espetáculo que fascina o artista: a dissolução do horizonte. Nas primeiras horas da manhã, quando apenas uma camada muito fina de orvalho repousa na superfície das salinas, parece que o horizonte é apagado por alguns instantes. A superfície da Terra se torna um espelho do universo, um fenômeno fascinante e meditativo que torna visível a radiação cósmica da chamada Nuvem de Magalhães, aproximadamente a 160 mil anos-luz da Via Láctea. A reflexão sobre o futuro e sobre mundos possíveis é parte central do seu trabalho. Quais os seus planos para o futuro? Os meus planos para o futuro são continuar trabalhando e tentar sensibilizar cada vez mais pessoas para a questão logística da indústria da arte, o transporte de obras e também o meu próprio transporte. E começar a pensar em outras formas de nós, artistas, marcarmos presença. Ter mais consciência sobre o nosso planeta e atmosfera. E ver de que forma podemos ser mais solidários com... E pensar como podemos ser mais solidários com os outros passageiros que também viajam conosco neste planeta, como continuar esta jornada juntos. As obras de Tomás Saraceno aguçam nossa visão do presente e estimulam um engajamento com as questões mais urgentes do futuro.
Espero que no futuro aquele balão que voou pela província de Jujuy consiga levar 2, 3, 4 pessoas. E se já conseguimos chegar a 272 metros de altitude e voar por quase 2 horas, espero que no futuro você possa vir me entrevistar, por exemplo, sem a necessidade de pegar um avião. A jornada é o destino. Mesmo que às vezes a gente se perca pelo caminho, continuamos com entusiasmo e esperança. The journey is the destination também, ¿no? Uno se va perdiendo en los caminos, pero con entusiasmo y esperanza. O Camarote 21 de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no YouTube da DW Brasil. Até semana que vem.